Glória a Deus. Permita a igreja com a paz do Senhor. Amém. Creio que Deus já falou com nossos corações através de cada louvor. Deus tem uma palavra também para o seu coração. Texto bastante conhecido. João, capítulo de número 21. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículo de número 15. Glória a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Vai nos dizer assim a palavra do Senhor, versículo de número 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. E tomou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas a mim? E Simão entristeceu-se por ele ter dito a terceira vez: ama-me a mim. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. As escolhas de Deus são totalmente contraditórias ao olho humano. Por isso, o amor de Deus, ele é completamente do amor do homem, do amor carnal. Esse amor que Deus tem para conosco é um amor incondicional. E se você relembrar essa história comigo, Jesus, para iniciar seu ministério, Jesus escolhe pessoas para andar com ele e os formar discípulos. Jesus escolhe pessoas que, na visão da sociedade, não teriam capacidade, não seriam escolhidas. Na visão de muitos, não valiam absolutamente nada, nunca seriam escolhidos, nunca seriam chamados, ou nunca seriam conhecidos. Mas Jesus escolheu 12 homens, sem grande influência, sem esses homens ter uma faculdade, homens que na sociedade era visto como nada, mas agora passaram a ser discípulos de Jesus. E só Jesus para fazer isso. Pegar alguém que aparentemente numa visão da sociedade ninguém dá nada e fazer desta pessoa alguém. Só Jesus tem esse poder de alcançar alguém que o mundo diz não vai vencer, vai ser mais uma, daí nunca irá sair nada, esse aí não tem futuro, vai morrer cedo, vai morrer desse jeito. Deus pega essa pessoa
que muitos decretam e dão a última palavra, e Deus mostra quem verdadeiramente é o dono da última palavra. Ainda é Ele, continua sendo Ele. Desses 12 discípulos, Pedro está incluído neles. Pedro era pescador. Pedro é alguém que nós acostumamos se assemelhar muito com ele, porque algumas atitudes dele refletem um pouco com o que nós também faríamos no lugar deste homem. Simão Pedro, ele nasce em Betsaida, que era conhecido como uma cidade de pesca. Ele é filho de Barjonas. E Pedro, desde cedo, ele tira o seu sustento da pesca, seu sustento da pescaria, no lago de Genezaré. Observe que um dia Jesus vai olhar para Simão e vai fixar os olhos nele. João capítulo 1, versículo de número 42, diz: e olhando Jesus para Simão, filho de Barjonas, disse: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, que significa fragmento de pedra. É Jesus olhando para Pedro e dizendo: eu tenho um ministério para te entregar, eu tenho uma promessa para liberar na tua vida, eu tenho uma obra para te dar, eu tenho algo para fazer através da sua vida. A Bíblia diz que Pedro não era um simples pescador, ele não era apenas um simples, mero pescador, mas ele tinha uma empresa de pescaria, e Jesus diz a ele: segue-me. Mas segundo estudiosos, Pedro, ele não largou a pesca de primeira mão. Pedro está lá, o coração de Pedro ainda está lá. Lucas 5 chega, e vai ser uma noite de uma madrugada onde a pesca de Pedro é frustrada. Não vai pegar absolutamente nada. Chega de manhã, ele vai descer, vai lavar as redes. Ele já está para ir embora. Ele já está para voltar para a sua casa. Mas Jesus chega no meio da frustração de Pedro, pede o barco emprestado e prega o seu sermão, e depois diz uma palavra direcionada para Pedro: vamos começar tudo de novo. Vamos começar tudo de novo. Eu sei que você passou a noite frustrada, eu sei que você passou a noite frustrado, mas vai lá, eu cheguei e estou dizendo uma palavra para você: vai, lança de novo. Ele não queria, mas ele vai dizer: porque mandas, eu lançarei a rede. Pedro lança, e quando ele obedece, acontece a pesca maravilhosa, que o barco quase ia a pique, e as redes já estavam se rompendo. Aí Pedro entendeu o quê? Que maior que o desejo dele é a vontade de Deus nas nossas vidas. Pedro não pode mais fugir desse chamado. E é igual nós às vezes queremos fugir do nosso chamado. Jesus disse: você não será mais pescador de peixes, mas eu vou te fazer pescador de homens. Até hoje você pegava peixe vivo e depois ele morria, mas agora você vai pegar peixe morto e eu vou dar vida através de você. Pedro larga tudo para seguir Jesus. E Pedro, nós identificamos com ele porque ele é alguém ousado, gostava de viver experiências sobrenaturais. Prova disso, Mateus capítulo 14, versículo 28, vai dizer que no meio de uma tempestade terrível, alguém vê uma pessoa se aproximando no meio da tempestade, andando por cima das águas. Alguém diz: é um fantasma. Não reconheceram que era Jesus. Jesus se apresenta dizendo: não temas, sou eu. E Pedro vai dizer: se és tu, manda eu ir ter contigo.
Pedro começa a andar por cima das águas. Era alguém que tinha ousadia. Era alguém que queria viver sobrenatural. Mateus 16, 33, quando Jesus pergunta para os homens: o que os homens dizem que eu sou? Perguntando para os discípulos vão dizer: uns dizem que tu és João Batista, outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus muda a pergunta: e vocês, que estão comigo há tanto tempo, o que vocês dizem que eu sou? Paira um silêncio, mas Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Também outra cena em João 6, quando Jesus prega uma palavra dura, uma palavra que iria fazer todos nós, quem sabe, sumir, ir embora. O povo começa a ir embora. E Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: e vocês, não vão querer ir com eles também? Não vão querer acompanhar a multidão? Pedro vai dizer: para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Aí você percebe que ele é um camarada diferenciado. Ele é um camarada que gosta de viver experiências sobrenaturais. Só que nele havia uma casca que precisava ser arrancada, onde o seu orgulho predominava no seu caráter. Ou seja, Pedro, durante a história com Jesus, ele vive altos e baixos. Assim como nós, muitas das vezes, nós vivemos altos e baixos. Certa vez, Jesus está falando para os seus discípulos: eu serei crucificado, está chegando a minha hora. E Pedro diz: que é isso, mestre? Não fala isso, nós estamos contigo, nada vai acontecer contigo. E Jesus vai repreender: vai-te daqui, Satanás. Palavra dura, não? Se fosse um pastor dizendo isso para nós, claramente a gente sairia, iria embora. Como assim, chamando eu de Satanás? Por quê? Porque o maior propósito de Jesus não era nos dar qualidade de vida na terra, mas sim nos dar vida eterna no céu. Mateus 16, próximo dia da crucificação, dentre tantas as coisas que Jesus fala, uma delas, Jesus vai dizer a Pedro: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro tem uma chamada. Pedro é chamado para ser líder. Só que Pedro é chamado para ser líder e não um super-herói. Porque são 3 palcos que eu vejo nessa história de Pedro. Nas últimas 24 horas de Jesus, que relatam o declínio espiritual de Pedro: Cenáculo, Getsêmani e Gólgota. Nesses 3 cenários, revela também os 3 ambientes do declínio de Pedro. No cenáculo, João 13, do 6 ao 7, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, porque era a obrigação do servo de menor cargo, de menor carlão, que fazia isso, que era o criado. Só que os discípulos não andavam com criados. Isso significa que ninguém ali ousou a tomar essa atitude, a se levantar e fazer aquilo que um escravo, que um servo deveria fazer. Cristo pensa: se nenhum deles quer fazer, eu mesmo me levanto e faço. Jesus se põe de pé diante deles, coloca uma toalha em seus ombros, enche uma bacia com água e curva-se e começa a lavar os pés dos discípulos. E essa cena é emblemática, porque nunca um ser tão grande, mas tão grande, se fez tão pequeno, para que os pequenos se tornassem grandes.
Pedro, até o momento, ele se recusa para que Jesus não faça isso. Mas Jesus diz: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Pedro, hoje você não está entendendo nada do que está acontecendo, mas amanhã você irá entender. Após isso, Jesus vai para o Getsemane. Ele chama seus discípulos. Quando Jesus quer ir um pouco mais adiante, ele diz: Pedro, Tiago, João, vem comigo, e os outros fiquem aqui. Jesus vai revelar coisas para eles que nunca revelou para ninguém. Jesus vai falar coisas como: a minha alma está triste. A minha alma está triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. Mas desde vigiar eles dormem. Pedro também está dormindo. O mesmo que disse: todos vão negar, menos eu. Todos negam. Pedrão aqui não nega. Jamais, eu estou contigo, Jesus, e não abro. O mesmo está lá, dormindo. Jesus, mesmo sendo Deus, mas também era homem, está orando, está dizendo: Abba, Pai. Ele revela a sua humanidade, ele diz: se possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Não seja feita como eu quero, mas seja feita como tu queres. É Jesus dizendo: se é possível, Deus, passa de mim. Mas se essa é a sua vontade, eu enfrento, eu passo, eu tomo desse cálice. É Jesus reconhecendo a sua humanidade, a sua dependência. Abba, Pai, porque evangelho nunca foi e nunca será para supermulheres, para super-homens, para super-heróis. Porque os super-heróis, eles usam máscara, eles transparecem outra coisa, eles mostram uma coisa que não são. Mas o evangelho é para aqueles que têm um coração quebrantado, sensível, um coração atrito, um coração sensível. Deus não escolhe super-heróis, Deus escolhe seres humanos que até pensam em parar, que até pensam em desistir, mas quando pensam em desistir, há uma voz, e essa voz que brada do céu dizendo: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Abba, Pai, revela a humanidade e a dependência de Cristo. É um ser humano, e ser humano é assim. Ser humano pensa em abandonar, pensa em parar, pensa em desistir, pensa em largar, pensa em parar com tudo. Porque o evangelho não te dá asas para voar, mas é uma caminhada árdua e difícil, mas que vai valer a pena continuar até o final. Quando Jesus volta da sua oração, Jesus acorda os três. Jesus vai acordar os três que estão ali e vai dizer: não podes, Pedro, vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ora 3 vezes, e 3 vezes eles continuam dormindo. É como Jesus estivesse dizendo: agora preciso orar mais não, minha hora chegou. Judas aparece em uma grande multidão junto com ele, chama Jesus de amigo. Como um amigo, ele beija a sua face. E eu aprendo com Jesus algumas situações que a gente às vezes tem que levar um nível espiritual.
O que fazem conosco não pode influenciar as nossas atitudes. Judas chega como um amigo, beija a face de Jesus, e Jesus vai olhar para Judas e vai dizer: amigo. E é uma coisa que nós temos que aprender com Cristo, é que te traiu, falou mal de você, te julgou, você ora. Falou mal de você, você ora. Bateram boca com você, você ora. Porque não importa o que fizeram com você, mas o que importa é como você aguenta e reage após tudo isso. Pode me ferir, pode machucar, mas eu não mudo meu caráter. Meu caráter está alicerçado no caráter com Cristo. Depois disso, Pedro, antes do Getsemane, fez um voto emocional. E para cumprir o seu voto emocional, ele vai sacar uma espada. No Getsemane, desde orar, ele dorme. Depois, quando Jesus é traído, ele tira uma espada e, para cumprir seu voto emocional, ele corta a orelha de Malco. Por quê? Que atitude é essa de Pedro? Porque Pedro entrou em guerras que não deveria entrar por causa do seu voto emocional. Quando eu deixo de orar, eu começo a entrar em guerras que eu não deveria entrar. Jesus não mandou ele cortar a orelha, Jesus mandou ele orar. Jesus não mandou ele cortar nenhuma orelha, nem se manifestar com raiva para cumprir qualquer voto emocional. Jesus mandou ele orar. Pedro não orou, dormiu, entrou em guerras que não deveria entrar. Malco está ferido. Jesus estava lá, pegou a orelha de Malco para restituir no lugar, ensinando a Pedro e ensinando para nós: ei Pedro, guerra não se vence ferindo, guerra não se vence machucando, guerra se vence curando, restaurando, orando. É Jesus sofrendo, é Jesus ferido e no seu pior momento curando alguém. No pior momento de Jesus, ele esquece da sua dor para cuidar da ferida de alguém, mostrando que às vezes Jesus vai utilizar do seu pior momento, vai utilizar você como canal para a vida de alguém. É no seu pior momento, é nesse momento que Deus mais vai te usar. Jesus vai passar por uma série de interrogações. Eu já estou chegando no tema chave da mensagem. Jesus está para ser preso. E Pedro começa a seguir de longe. Não teve coragem de ir embora, mas também não foi homem suficiente para se aproximar. Ele senta perto de uma fogueira. E alguém vai chegar e vai dizer a ele: não és tu também um dos discípulos? Pedro vai dizer: não sou eu. Uma criada chegando diz: este também estava com ele. Mas Pedro vai dizer: mulher, eu não conheço esse homem. É passada quase uma hora. Um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com este, pois sua fala, o seu jeito denuncia quem é. Não tem como, meu irmão.
Uma vez que nós se aproximamos de Cristo e Ele se aproxima de nós, não tem como mais fugir. Não tem como. Quando Ele te alcança, há um brilho diferente. Quando Ele te alcança, há um modo de falar é diferente. Um modo de andar é diferente. As pessoas veem a diferença. Mas Pedro vai dizer: homem, eu não sei o que dizes. E logo ele ainda a falar, o galo começou a cantar e cantou. Jesus saindo, virou-se e olhou diretamente para Pedro. Observe que Jesus não precisou nem falar. Jesus já pregou para multidões. Jesus já pregou para várias pessoas. Mas esta é a primeira vez que eu vejo Jesus pregando apenas com o olhar. Quando Jesus olha para Pedro, o texto diz: e Pedro lembrou da palavra do Senhor. Pedro lembrou como ele havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. O galo cantou. Em Lucas 22, 62 vai dizer: e saindo Pedro, chorou amargamente, porque não existe arrependimento sem lágrimas. O problema não é apenas pecar, o problema é não sentir o peso do pecado. Pecar, errar e achar normal, achar comum, achar que está tudo bem. Russell Shedd diz que um dos piores pecados da igreja de hoje é a dureza de coração e a falta de choro pelo pecado. Pior do que cair é cair e não perceber que caiu. É por isso que você tem que buscar um evangelho que te rasgue por dentro, que te confronte, porque enquanto tiver sinais de arrependimento, haverá uma palavra de restauração. Pedro precisa de uma restauração. Pedro chorou, mas não falou nada. Jesus morreu e morto não iria fazer nada, não poderia fazer nada. Só tinha um jeito de Pedro ser restaurado. Qual é? Jesus precisava ressuscitar. A restauração de Pedro dependia da ressurreição de Jesus. Pedro caiu, errou, pecou, mas se lembrou da palavra. Prova disso, no dia de sábado, muito de madrugada, foram elas para o sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Ao chegar, vão ver a pedra já estava removida do sepulcro. Entrando, não acharam o corpo do mestre. E elas, atemorizadas, lhe apareceu 2 anjos e disse: por que buscai o vivo dentre os mortos, entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Também diz aos discípulos e também a Pedro que ele já ressuscitou. E cadê Pedro? João 21. Pedro volta às mesmas práticas. Ele decide voltar a um ambiente que Jesus já tinha tirado ele de lá. Lucas 5. Jesus tirou ele do mar e condicionou ele a uma chamada. Mas a frustração, a tristeza, a sua queda fez que ele voltasse à pescaria, para o lugar que Jesus tirou ele. E quantas vezes nós, na nossa frustração, na nossa tristeza, não queremos largar tudo e voltar para o mesmo lugar. Ele até tenta, é o mesmo cenário. Se você ler João 21 e Lucas 5, é o mesmo cenário. Na mesma noite, subiram no barco e nada apanharam. Mais uma vez, mais uma frustração. Só que de manhã quem chega? Jesus. Mas eles não sabiam que era Jesus. E Jesus vai chegar até eles na praia e vai dizer:
filhos, tendes de comer. Olha isso que Jesus está falando. Jesus poderia chegar e dizer: negadores, traidores, fujões, covardes, me abandonaram. Eu estava sozinho no processo da cruz. Mas não, Jesus chegou e chamou de filhos. Caiu, mas é filho. Fraquejou, mas é filho. Errou, mas é filho. Tentou fugir, mas continua sendo filho. Caiu, mas ainda é filho. E eles vão responder: não temos nada de comer. Simples assim. Olha o nível de sensibilidade que eles estão. Jesus vai dizer a eles: joguem a rede do lado direito do barco. Eles jogam e vão pegar 153 grandes peixes. É o mesmo ambiente que Jesus fez a promessa para Pedro. É o mesmo ambiente que fez ele pescar algo. E é o mesmo ambiente que Jesus vai restaurar a vida dele. Aí João percebe: peraí, peixe, lado direito, a gente não tinha pescado nada, e agora a gente pescou depois da palavra desse homem. E ele vai dizer a Pedro: tinha tanta gente na embarcação, tinha tanta gente no barco, mas ele vai dizer diretamente a Pedro, porque Jesus está ali atrás de Pedro. Quem negou foi Pedro. Jesus está ali atrás dele, e João vai olhar e vai dizer: Pedro é o Senhor. Ele voltou, ele ressuscitou, ele está vivo. E isso não é outra coisa a não ser graça, porque nós pecamos, erramos, mas quando menos pensamos, Jesus está lá nos chamando de filhos, nos esperando. Aleluia! Jesus não desiste de nós. E isso é graça, por quê? Porque ele vai atrás. A gente faz de tudo para fugir, mas ele vai atrás. A gente faz de tudo para sumir, mas ele vai atrás. A gente faz de tudo para desistir. Eu vou parar, daqui eu não saio. Mas do nada alguém liga o som e começa a tocar um louvor, e esse louvor mexe com a nossa alma. Jesus sabe como nos encontrar de novo. Aleluias. Aleluias. É Jesus dizendo para Pedro: eu já te tirei desse ambiente, meu filho, você voltou por quê? Eu não te chamei para isso. Não foi para isso que eu te chamei. Lembra da chamada, Pedro. Lembra da chamada, Pedro. Você é indigno, mas continua sendo amado. Você não merece, mas continua sendo amado. Você até foge, você até nega, você até quer correr, mas continua sendo amado. Eu não te chamei mais para pescar peixes. Esse ambiente não te serve mais. Esse ambiente não te cabe mais. Eu já te fiz uma chamada. Lembra, Pedro, do que eu te fiz. Lembra, Pedro, da chamada que eu te fiz. Lembra, Pedro, daquilo que eu falei com você no secreto. Aleluias. E olha o que é lindo, o que mexe com o meu coração. É que Jesus foi atrás de Pedro, sabe por quê? Porque Pedro, ele até pode errar, mas ele não é um erro. Jesus escolhe quem erra, mas Jesus não erra nas suas escolhas. Eu não sei se você entende isso essa noite. Jesus escolhe gente falha, gente que volta e meia quer parar, quer desistir. Mas Jesus não erra nas suas escolhas. Jesus não unge cabeça errada.
E eu quero falar para você essa noite: você não é um erro, você é escolhida de Deus. Deus não errou quando te escolheu, Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando tirou você daquele lugar. Deus não erra. Quando o diabo fala, caiu, não tem mais jeito, você pecou, já era, você vai dizer assim: enquanto Jesus ainda estiver vivo, enquanto a porta da graça ainda estiver aberta, ainda tem uma nova oportunidade para mim e para você. Ele tem uma nova chance para ti. Jesus pergunta 3 vezes: Simão, filho de Jonas, amas-me a mim mais do que estes? No grego, o texto foi usado o termo ágape, que se refere a um amor sacrificial. Na segunda vez, Jesus repetiu usando esse mesmo termo ágape, mas focado em Pedro. Na terceira vez, Jesus vai usar um termo no grego que se chama filéu, que significa afeição, amor fraternal. Ele está dizendo para Pedro: Pedro, você é o meu amigo. E o que Pedro vai dizer? Pedro vai olhar e vai dizer: Senhor, tu sabes de tudo. Sabe por que Pedro está falando isso? Pedro está dizendo: Senhor, o Senhor sabia quantas vezes eu ia negar, e neguei. O Senhor sabia quantas vezes o galo ia cantar, e cantou certinho. O Senhor até montou uma fogueira, porque foi do lado da fogueira que eu te neguei. Porque Jesus é especialista em transformar cenários. Porque é o mesmo cenário, no mesmo cenário que o diabo usou para a sua derrota, para o seu fracasso, Jesus vai usar o mesmo cenário para a sua vitória. Aleluias. Eu não sei quantas armas do inimigo foram usadas contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, para roubar, para distanciar você da presença de Deus. É no mesmo cenário que o inimigo usou para te ferir, que o inimigo usou para acabar com a tua vida. É no mesmo cenário que Deus vai usar para te levantar, para te reerguer, para te animar. Ora calama chorando araba, chorando araba. Eu creio nisso nessa noite. O cenário que o diabo tem tentado te parar, te matar, Deus vai te usar para te honrar, para te levantar. E tem mais: não se apagou. Aquilo que Deus disse a teu respeito não se apagou. Aquilo que Deus falou a teu respeito, Ele te prometeu, Ele te chamou. E eu quero falar essa noite, inspirado pela palavra de Deus. Se o diabo pensou que iria apagar a chama da tua chamada, utilizou até pessoas para apagar essa chama. Muitas palavras ao contrário foram utilizadas para apagar essa chama. Mas essa noite pode pegar as malas, Satanás, embarreter e retirada. Porque o braseiro que Jesus acende, o homem não apaga. A chama que Jesus acendeu no teu coração, não tem diabo no inferno, não tem demônio no inferno, não tem homem na terra que apaga o que Jesus acendeu nesta igreja. Tu pode até estar frustrada, até estar caída, mas o que eu tenho com você é com você, e não é com outro, é com você. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Oh, aleluia. Ele caiu e Jesus já está fazendo chamada hoje.
Ele errou ontem, mas Jesus já está fazendo chamada hoje. Ele pecou ontem, mas Jesus já está fazendo chamada hoje. Apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus não depende do homem para levantar alguém. Ele pega quem caiu e diz: você vai cantar, você vai pregar, eu vou te usar muito ainda na terra. Porque quando você lê Atos, você vê toda a diferença deste homem. Em Atos 2, no dia de Pentecostes, quem é o pregador? É Pedro. Em Atos 3, aquele que não queria orar, o texto vai começar dizendo: e chegada a hora nona, subiam Pedro e João para orar. Só Deus, só Jesus pega aquele que está caído, que está prostrado, que está desanimado, que até errou, que até pecou, mas no outro dia já está fazendo chamada, já está lendo a palavra, já está se arrependendo, já está pregando, já está contando. Deus é o Deus que faz grandes coisas na minha e na sua vida. Eu não sei se você crê nessa noite. Aí aonde você está, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Em nome de Jesus. Há um hino que diz: perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença, seus frutos me fazem viver. Será que você pode cantar isso? Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim, sinto um vazio quando estou longe de ti. Declare essa noite: perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Laracalama, chorando, seus frutos me fazem. Então nessa noite receba o renovo do Senhor. Há um consolador aqui neste lugar. Há um te abraçando essa noite. Há um te renovando essa noite. É o Consolador que te abraça, que te levanta, que te transforma. E nessa noite tu não sai da mesma forma, tu não sai do mesmo jeito. Eu profetizo nova unção, eu profetizo restauração, eu profetizo o dom de línguas na sua vida, eu profetizo discernimento, eu profetizo avivamento para a tua alma essa noite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Tu não sai daqui da mesma forma. Tu não sai daqui do mesmo jeito. Quando Pedro pensou que era o fim, Jesus estava lá. Quando Pedro pensou que não tinha mais jeito, Jesus estava lá. Então, em nome de Jesus, tem Jesus aqui presente nessa noite, fortalecendo, te abraçando, cuidando da tua alma, cuidando do teu coração. Em nome do Senhor Jesus.
Oh, aleluia! Em nome de Jesus, receba o abraço do teu amigo Espírito Santo aqui neste lugar. Receba o abraço do amigo Espírito Santo neste lugar. O diabo não queria que você entrasse neste lugar e saísse do mesmo jeito, mas chegou o grandão da Galileia, quebrando barreira, te renovando, dizendo: eu sou contigo, mulher, eu sou contigo, homem de Deus. Tu pode até ter parado, caído, prostrado, mas eu estou aqui essa noite, te levantando, te renovando. Oh, aleluia! Oh, Jesus! Então recebe renovo essa noite, recebe renovo essa noite, recebe agora novas línguas estranhas, recebe agora em nome de Jesus, recebe o renovo vindo da parte do céu, sente o abraço de Deus aí, sente a renovação do Espírito Santo agora, desce uma brasa viva na sua vida essa noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É tempo de voltar. Jesus está na beira do mar te esperando. Eu tenho chamada. Eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Filho, tu ainda és filho. Tu és ainda chamado. Amém? E essa foi a palavra que Deus colocou em meu coração. Que nessa noite você venha sair daqui fortalecido, revigorado. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade e as palmas do meu Senhor.